agradecer, né, a fala aqui do Tiago e abrir para discussões desse tema, que é um tema muito interessante. Eu já queria até começar a tomar liberdade, já que eu já estou com o microfone à mão, já começar a levantar um tema aqui interessante, uma discussão. Nós temos a Lei Complementar 140, que é uma lei que... O que essa lei fez? Ela tirou da União, né, o poder de fiscalização. Ela delegou a fiscalização hoje, né, a fiscalização da fauna, para os estados, entre várias outras coisas. Mas focando aqui. Bem, então, aquela fiscalização que antes era feita pelo IBAMA, né, da fauna e dos seus criadores, passou a ser feita pelos órgãos estaduais. Dependendo do estado, vai ser uma secretaria, ou uma agência, ou um instituto. Ou seja, nós temos aí 26 estados, 26 órgãos, exercendo a sua fiscalização. A gente sabe que aqueles órgãos, aqueles estados, aliás, que tinham órgãos mais estruturados, eles hoje fazem esse processo de fiscalização de uma forma até eficiente. Outros, que já não tinham um sistema ambiental muito bem sedimentado, têm problemas, né? A pergunta que eu faço aqui é a seguinte, até meio que uma metáfora que a gente pensa, às vezes, aqui dentro do Conselho de Biologia. O Conselho de Biologia, muitas vezes, olha o biólogo, e o biólogo olha o Brasil todo, né? Os criadores, né, os biólogos que atuam em criação, eles também têm esse olhar, né? Eles, em princípio, tendem a ter a possibilidade de se fazer um intercâmbio entre os estados, né, entre os criadores de vários estados, ou aqui mesmo dentro do próprio estado, não é? A pergunta é exatamente essa: como é que está essa situação, né? Como é que está o relacionamento dessa atividade dentro do estado, frente a essa nova mudança dentro dos órgãos ambientais, e se essa situação afeta, né, ou se afeta, às vezes nem afeta, né, o funcionamento dos criadores de animais silvestres. Bom, na verdade, é um tema assim, bem complexo, porque envolve muita política, e a gente sabe a política no Brasil como que ela é feita, e infelizmente ela é feita por interesse de quem está no poder. Hoje, eu citei o caso do Paraná. Apenas um estado no Brasil inteiro pode se abrir criadores para manejo de fauna. E pode-se criar tudo, com algumas restrições. Então, por exemplo, eu posso ter criador de onça para exportação. E o que eles fizeram? Assim, foi um olhar extremamente moderno, extremamente arrojado. O Paraná está de parabéns pela iniciativa. E eles simplesmente seguiram as orientações da CITES e CDB, que são órgãos com né, os maiores especialistas do mundo. E aí, qual que é a questão? Então, eu posso muito bem, no Paraná, comprar uma iguana e criar em Minas Gerais. E aí, ou seja, Minas Gerais está perdendo imposto, geração de emprego, e o órgão ambiental aqui vai ter o mesmo problema de fiscalização. Então, eu acho que, em termos de nivelamento, tinha que ser uma lista nacional. Hoje, a gestão, tanto a gestão e fiscalização, elas foram estadualizadas, e aí cada estado faz uma leitura, cada jurídico tem uma interpretação, e nós vamos ficar num balaio de gato. E, na prática, se eu não posso criar aqui, eu compro fora e crio aqui. Então, não vai funcionar. Em todo o Brasil vão poder ser criadas todas as espécies que estão licenciadas. Né? Eu acho que o resto do Brasil deveria fazer é seguir o exemplo do Paraná. É uma coisa assim, óbvio. Agora, muitos estados, por limitações talvez administrativas, estão preferindo postergar isso e não tomar essa iniciativa, porque a demanda vai aumentar muito. Aumentando a demanda, aumentando o número de criadores, aumenta a produção de conhecimento, baixa o preço dos animais. Então, acho que gera emprego, gera renda, aumenta as exportações. De um modo geral, tem ganho nisso. E, assim como a Vale Verde e o Jiboia, eu conheço criadores no Brasil inteiro que teriam muito interesse em desenvolver pesquisa e abrir as portas para outras instituições, e não fazem, porque hoje tem muita limitação ainda legal falta muito estímulo.
Eu foquei mais o trabalho em falar o seguinte: o que nós estamos fazendo, mesmo com todas as dificuldades e embaraços hoje que a legislação impõe. Se a gente tivesse um pouco mais de estímulo, quanto mais nós não teríamos contribuído, quantas espécies mais não estariam sendo criadas com qualidade, né? Então, estamos nessa aí. A gente no Jiboia Brasil só tem licença para 2 espécies, queria ampliar muito, não podemos. Na Vale Verde, queremos incluir espécies, também não podemos. Temos que aguardar aí o andamento do Estado para ver se eles vão abrir aí a retomada de licenciamento, mas o que já foi informado é que o entendimento do jurídico é que eles não podem fazer lista PET, eles não podem liberar nada que o IBAMA não tinha liberado. E Minas está entendendo assim, os outros estados estão entendendo diferente, tanto que vários estados já estão tramitando a proposta de lei encaminhada até pela proposta pela Renctas, e vários vão licenciar, e Minas, infelizmente, está atrasado nisso ainda. Boa noite, Tiago. Tiago, você fez uma apresentação, né, bastante interessante de identificação dos animais comercializados através, no caso das serpentes, através das manchas, né, que vocês fazem um registro dessas manchas para ficar mais fácil, facilitar a identificação desses animais que são comercializados. Eu tenho uma dúvida, né, e várias pessoas já me questionaram isso, com relação à garantia de que os animais comercializados pelos criadores, né, registrados e, né, e legalizados, quais são essas garantias que se pode ter de que aquele animal realmente ele nasceu no criador e que ele não foi retirado da natureza, né? Você deu o exemplo da questão do chip, né, que é uma questão bastante segura. Entretanto, existe, né, um cadastro, um registro de todos os nascimentos, onde o criador ele é obrigado a informar, né? Mas eu não consigo enxergar a segurança. Quer dizer, existe alguma falha nisso aí, se o criador quiser não registrar um animal que nasceu, ou se ele quiser registrar um nascimento dentro da empresa dele, mas ele retirou, ele obteve aquele animal de forma ilícita. Como é que é feito esse controle? Você entendeu? A minha dúvida é bem seguro o mecanismo, a legislação que protege essa comercialização, ela tem essa segurança, como eu vi no caso das serpentes, eu acho que ali não tem jeito de você burlar, né? Ou não, ou existe realmente uma possibilidade de ocorrer essa irregularidade, né? Que não seja dentro da legislação. Como que você vê isso? Quais são os mecanismos? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso aí. Para outras espécies, como, por exemplo, as aves e mamíferos, que não têm essa característica que você pode pegar, que seja fácil de identificar, como são as marcas das serpentes. Sim, então, a gente, inclusive, no Jiboia Brasil, nós já começamos algumas conversas com Butantan e USP para desenvolver um teste de paternidade. E a nossa intenção é que, num curto espaço de tempo, a gente consiga, inclusive, vincular isso legalmente, de que só comercializem animais com teste de paternidade feito em laboratórios credenciados. Então, essa é uma iniciativa nossa, e mais um controle que está partindo do criadouro e não do governo. Existe essa preocupação. Na prática, com relação às jiboias, nasceu, a gente o mantém, a gente de animais com 4 a 6 meses de vida, a gente espera alcançar um tamanho razoável para reduzir problema depois. E aí, nesse período, eles são microchipados, fotografados e comercializados. Aves, a gente tem que anilhar, é uma anilha de aço, que vai nos primeiros dias de vida, então o animal cresce, a anilha não sai mais. Então, aquele animal, com certeza, ele muito novinho, estava no criador e foi anilhado. O IBAMA já fez processo de fiscalização em que ele fez teste de paternidade em aves e fechou empreendimentos. Então, ele ligou para clientes, a pessoa coletou a amostra em 10 papagaios de clientes, foi no criador, coletou em todas as matrizes e não bateu, fechou o criador. Para aves, já existe tecnologia para isso e a fiscalização está sendo feita. Né? Então, esse controle cabe ao órgão fiscalizador de fazer com uma certa frequência para realmente ver esse laço. O diâmetro da anilha é muito importante, né, para realmente o animal, a gente coloca a menor anilha possível, que é aquela que ela não estrangula a pata com o animal adulto. Então, que ela não sai em hipótese nenhuma. E aí,
a garantia disso vem de processo de fiscalização. Né? Agora, na Vale Verde, tem uma tese de doutorado com paternidade de papagaio verdadeiro. Toda a amostra foi coletada na Vale Verde. Ela chegou lá, coletou de todos os filhotes que estavam na maternidade, e aí, depois que passou por reprodutivo, nós indicamos os pais, ela foi lá e coletou. Aí ela virou e falou, tem um filhote que não bateu, não. Não, você pode ver. Ela tinha passado, acho que 4 cadeias, você pode conferir. O que aconteceu? Na UTA, o filhotinho estava numa vasilha plástica, ele pulou antes de anilhar e trocou de vasilha. Aí ela identificou que, vocês falaram que o pai desse filhote era do viveiro 100 e é do viveiro 150. Ela encontrou os pais em outro viveiro. Foi uma tese defendida na UFMG, assim, o Vale Verde totalmente aberta para esse tipo de trabalho. Então, é interesse nosso. Tá? Todo criador, ele quer ter o quê? Controle, segurança e transparência. Porque isso é marketing para a gente. Isso é segurança, isso garante que nós estamos no mercado justo, concorrendo com pessoas honestas. Né? Infelizmente, todo segmento tem bandido. Né? Isso aí em qualquer categoria, acho que nenhuma está livre disso. E, no que eu tenho observado, as fiscalizações têm se intensificado e muitos criatórios estão sendo embargados.